Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa às 22h30. Eu vou começar comentando um comentário muito engraçado e interessante que eu achei aqui no momento que eu estava começando a procura, que é do colega, peraí que eu vou conseguir colocar no ar, o Duca Erickson, que fala: esse fundo inicial me lembrou outro. My name is Estopa, Léo Estopa, agente 247, porque tem o My name is Bond, James Bond, que é o agente 007. Boa noite, pessoal. Quem estiver assistindo por aí pelo Facebook, eu gostaria de convidar vocês para virem participar com a gente aqui pelo YouTube. Muitas coisas interessantes para a gente falar hoje, né? Muitas coisas acontecendo. É lógico que eu vou falar um pouco mais sobre as questões aí das possibilidades de aliança, a opinião das pessoas a respeito das alianças. E eu queria, como sempre, começar agradecendo as primeiras pessoas que chegaram aqui na conversa, no chat. O Clicério de Almeida, como sempre, fala: boa noite a todos. Léo, Ciro Gomes e Lula têm seus defeitos, mas agora chegou o momento de ganhar as eleições no primeiro turno. Chapa unida de esquerda, Lula presidente e Ciro vice. Olha, Clicério, inclusive eu trouxe aqui, né, já até dei um spoiler já, que eu vou falar sobre esse assunto hoje. Eu trouxe até uma matéria aqui do colega de trabalho, do Alex Sonlick, e a imprensa progressista, ela está muito, assim, esperando muito que isso aconteça, com toda a sinceridade, e vamos bater papo sobre esse assunto, claro, mas eu queria conversar agora para vocês que estão aí pelo Facebook, para virem participar com a gente. Aqui no YouTube, é claro, eu bato um papo com os primeiros comentários sempre que a live começa, até para dar tempo das pessoas chegarem. Alexandre Faz manda um aê, Abraão manda um boa noite, Ari Mendonça manda um oi. Ari Mendonça que estava inclusive hoje também na transmissão que nós fizemos pelo canal Notícias Comentadas, que é um canal muito importante que a gente tem de esquerda. Eles fazem a transmissão todos os dias, 13h. Então quem puder acompanhar as transmissões que acontecem lá, sempre às 13h, é muito interessante, porque é um debate progressista e um debate sempre mediado por pessoas de alto nível, com participações de alto nível. Carlos José Silva, Natal com Lula presente. E o Abraão manda um olá para Airi. Osmar Crespo Gomes Filho manda um boa noite. Helena Zanquim, boa noite. Mônica Braga, boa noite. A Airi responde um oi para o Abraão. Lúcia Martins, é bom que o pessoal já está fazendo amizade aqui no chat, isso me deixa muito feliz, porque especialmente hoje, né, que é dia do amigo, nós encontramos uma forma muito mais interessante de fazer amizade do que simplesmente ficar curtindo coisas no Facebook, que é realmente bater um papo todas as noites a respeito de um assunto de interesse comum e as pessoas acabam interagindo. Eu acho muito interessante que eu coloco para repetir alguma coisa depois que a live termina e passam 2 horas, tem lá 200, 300, 400 pessoas ainda assistindo a reprise para bater papo sobre o assunto. Isso é muito bom, porque esse bate-papo edifica. Então a gente acaba construindo essa amizade virtual que é muito mais sólida do que muitas amizades reais. Pode ter certeza que eu acho que uma coisa interessantíssima que a internet nos permitiu é ter condições de chegar a locais distantes onde a gente não chegaria antes. Às vezes é muito mais fácil para a gente fazer amizade com uma pessoa que está lá, eu aqui de São Paulo fazer amizade com alguém que está lá no Acre, do que com o meu vizinho aqui em São Paulo, porque o meu vizinho pode ter uma ideologia completamente diferente da minha, querer me atacar. Eu acho uma pessoa que é muito mais compatível do outro lado do Brasil. E é exatamente por isso que eu consegui fazer o meu trabalho. Se eu contar para vocês com toda a sinceridade, que a primeira vez que eu tentei trabalhar com televisão na cidade de Ponte Nova, a pessoa que trabalhava lá numa espécie de técnico da televisão, que era ao mesmo tempo o cara que controlava a televisão, ele olhou para mim e falou assim: você? Não. Ele me chamou de megalomaníaco. Você é um megalomaníaco. Para fazer televisão, você precisa contratar uma menina bonitinha. Eu falei: mas a comunicação não importa, é só a aparência. Esse é o ponto de vista que existia na televisão de Ponte Nova quando eu tentei me aproximar do setor de televisão da Igreja Salesiana de Ponte Nova, que é dona de uma televisão lá. E hoje, claro que o jornalismo lá melhorou bastante, mas na época a ideia do cara era só essa, de ter uma menina bonitinha na televisão, e não importa o conteúdo, não importa o conhecimento, não importa nada. Mas as coisas mudaram. Com o advento do YouTube e do Facebook, a gente pode conversar, e mesmo eu sendo feio, eu consigo
conversar com as pessoas que não estão procurando uma menina bonitinha que fala, mas estão procurando um tipo de informação que eu posso estudar e repassar e dividir, né, com as pessoas aí. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou trazendo aqui a Adriana Vaz fala: Humberto, desculpe, mas... Olha, parece que ela estava respondendo o Humberto. Eu vou tornar essa resposta pública. Deixa eu participar, que teve gente perguntando por mim. Tô aqui, gente. Tem um aqui do Eduardo Felipe, que ele está fugindo um pouco do assunto. Curso de engenharia civil, gosto muito do curso. Mas qual engenharia você escolheria hoje? Dê preferências às que tem em Minas. O colega está me perguntando qual que é o nome dele? Eduardo Felipe. O Eduardo Felipe, que está participando pelo Brasil 247 ou pela minha página? Pela sua. O Eduardo Felipe está participando pela minha página. Quem leu foi a Jennifer, que acabou que eu parei aqui em outra. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o comentário dele. Eu acho que não vou... Vai ser impossível eu conseguir, né? Tá muito bom. Mas, enfim. O Eduardo Felipe me perguntou qual engenharia que eu recomendaria para hoje e uma que tivesse em Minas. A realidade, Eduardo, é que a gente tem absolutamente todas as engenharias em Minas, né? Agora, essa questão de qual engenharia escolher para hoje é uma questão muito complexa, porque, assim como, para a gente entender o futuro do engenheiro no Brasil, a gente pode fazer um paralelo com o caminhoneiro. A gente estava com o mercado muito aquecido, a indústria bombando, e por isso muitas pessoas dentro do Brasil compraram um caminhão. Hoje existe uma quantidade muito grande de caminhoneiros. Esses caminhoneiros estão pressionados, porque são vários caminhoneiros agora disputando uma menor quantidade de frete. No período pós-golpe, o frete diminuiu a quantidade. E porque tem uma abundância muito grande de caminhoneiros, eles acabam ganhando pouco. Só que isso é uma realidade que não é exclusiva do Brasil. Isso não é exclusiva de uma profissão, desculpem, do caminhoneiro. Ela é uma realidade de todas as profissões. Se eu fosse escolher uma engenharia para fazer hoje, eu vou te ser bem sincero, eu escolheria engenharias que são, digamos que, protegidas. O que é uma engenharia protegida? É aquela que você precisa assinar porque senão nada acontece. Por exemplo, engenharia elétrica, você precisa assinar a elétrica, senão nada acontece. Engenharia civil, se você não assinar um projeto estrutural, por exemplo, de um prédio, você não vai conseguir liberar a obra desse prédio. Engenharia ambiental agora vai acabar porque a tendência, se a gente não se unir para derrubar esse liberalismo, a tendência é que a engenharia ambiental se torne desnecessária, porque a gente não está tendo mais proteção ambiental. Mas engenharia mecânica, ela depende muito da produção industrial, mas ela ainda continua. Então o que eu imagino? Eu imagino que qualquer engenharia vai sofrer agora um baque muito grande, que significa que o salário nunca vai ser aquele salário de 2014 por causa do desemprego, mas se você for pensar isso, você não vai estudar absolutamente nada. Se você está pensando em fazer engenharia civil, eu acho que você está indo para o caminho certo, porque uma coisa que a gente precisa concordar que não deve diminuir no Brasil é a construção civil em geral. Mas se você faz engenharia de produção, você se prende muito ao desenvolvimento industrial. E eu não tenho muita expectativa do Brasil, que foi entregue agora para uma realidade de colônia dos Estados Unidos. Eu não tenho muita expectativa que a gente tenha crescimento industrial, não. Então a dica que eu te daria é continua nessa engenharia civil mesmo. E não custa nada, por exemplo, o que eu fiz na Universo? Eu fiz ao mesmo tempo engenharia de produção e engenharia ambiental, porque a grade é muito parecida. Então, quando você chega, você só vai ter muitas matérias quando você chegar lá para parece que 6º semestre, aí que você começa a ter um pouquinho mais de matérias, mas os 2 anos e meio são praticamente a mesma coisa. Então, vale a pena, de repente, você pensar, olha, a área que eu gosto te dando um exemplo, a área que eu gosto é elétrica, mas a área que tem maior expectativa de ganho financeiro é civil. Então, quando eu chegar no 6º semestre, eu vou esforçar um pouquinho mais, vou fazer as duas. É uma dica que eu te dou, mas tem gente que está querendo fazer simplesmente para ter um diploma, aí já não vale tanto, a pena fazer 2 cursos de uma vez, né? Mas a expectativa é que a engenharia de produção ela perca um pouco de dinheiro, exatamente que a gente vai ter uma quantidade muito grande de engenheiros de produção num país que não produz. A expectativa é que a engenharia ambiental também tenha uma quantidade muito grande de profissionais disponíveis sem muita necessidade, apesar de que o engenheiro ambiental pode fazer outras atividades, como, por exemplo, você pode ser responsável pelo serviço hospitalar, por exemplo, de lixo hospitalar. Tem várias coisas que você pode fazer, mas isso pode ser substituído por um engenheiro civil, entendeu? Então,
Quer escolher, escolhe logo, a dica que eu te dou é essa, por mercado, escolhe logo engenharia civil. Eu escolhi, primeiro que eu fiz foi engenharia elétrica por amor, eu fiz técnico em eletrônica em 2002, pra você ter uma ideia. Eu gosto dessa área há muito tempo, mas tá tudo muito difícil, tá? João Pedro fala, engenharia elétrica e mecatrônica serão a salvação da próxima década. Escuta o que eu falo, mano, olha, o João Pedro fala uma coisa aqui que é muito interessante, tá, gente, sobre o aspecto de necessidade mercadológica. Eu não vou concordar tanto com ele sobre o aspecto de necessidade mercadológica, quando ele fala elétrica e mecatrônica. Por quê? Chegamos ao ponto, quando ele fala mecatrônica, quando a gente pensa na automação industrial, chegamos a um ponto em que a automação é tudo. Eu, João Pedro, como eu fiz elétrica com ênfase em eletrônica, eu estudei automação, eu não estudei a parte de robótica, né? A parte daqueles mecanismozinhos que mexem e tal, que você controla, os atuadores em ação. Eu estudei como é que você controla um atuador, mas eu não estudei como montar os atuadores. Então eu fiz a parte eletrônica e não fiz a mecatrônica. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, sob o aspecto de futuro, com certeza faz total sentido. Por quê? A gente está partindo para uma realidade em que o mundo desenvolvido vai automatizar muita coisa. Mas sob o aspecto mercadológico brasileiro, a gente está indo para o rural, você entendeu? Então, sob o aspecto de futuro, a engenharia elétrica e mecatrônica, ela tem, claro que vai bombar, por exemplo, se você estiver disposto a sair do Brasil. Aí, sob o aspecto mercadológico, o Brasil está desativando a indústria, o Brasil está indo em direção ao rural, então eu não consigo ver muito futuro dentro do Brasil. Para o resto do mundo, o que você está falando é extremamente pertinente. O Santunes também gosta da eletrônica. A eletrônica é fantástico, né, gente? A eletrônica é uma coisa que, com certeza, a gente fica feliz só de brincar. Assim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu ficava catando as placas de rádio velho. O meu presente de Dia das Crianças de 9 anos foi um ferro de solda. Então eu ficava desmontando rádio, montando as coisinhas que tinham nas revistas. Desde criança eu gosto de eletrônica, é uma coisa fantástica. Mas o problema todo é o Vladimir Lenin, que não sei se é in memory ou se é uma reencarnação, participa com a gente aqui, ele fala sobre engenheiros de avião, né? Com certeza, né? Quando a gente pensa o que é um engenheiro de avião, todas as áreas da engenharia estão envolvidas na fabricação do avião, mas a Embraer está indo embora, né? Vai ser desativada a parte de produção tecnológica dentro do Brasil. É tudo isso que me assusta muito. Esquerda Valente, Estopa, tem alguma possibilidade do nosso Lula ser candidato? Se sim, seria legal ter o Ciro como vice? Bom, já que eu já bati bastante papo aqui, e é exatamente como Esquerda Valente trouxe esse assunto, eu já vou pular direto para ele. Vamos lá. Juntos, Ciro e Lula ganham no primeiro turno. Isso ninguém tem dúvida, né, gente? Se a gente levar em conta o fato do Lula ganhar em primeiro turno, praticamente, de dentro da cadeia, com Ciro, então, ele se torna imbatível. O detalhe é como que o Lula vai ser candidato, que é o que a Esquerda Valente perguntou. Só existe uma possibilidade do Lula ser candidato. Se a gente monta... E olha, podem ter certeza, hoje nós temos uma tarefa dificílima, que é trabalhar contra o ego dos políticos. Nós temos que conduzir o político no sentido de parar de usar o ego e começar a usar a razão. Isso é responsabilidade nossa. Isso porque hoje existe um conflito. Esse conflito é mais ou menos assim. De um lado, o Ciro Gomes tem o desejo dele de ser presidente. E normalmente, quando uma pessoa quer uma coisa, ela acaba acreditando. Vocês prestem atenção que o Bolsonaro acredita mesmo que está eleito em primeiro turno. O Ciro sabe das dificuldades, mas ele acredita na possibilidade de reverter a situação. Por que o Ciro acredita nessa possibilidade? Porque o Ciro está com boas intenções. A realidade é o seguinte, na hora que você está cheio de boas intenções, você imagina mesmo que você vai ser bem recebido. Eu vou dar um exemplo para vocês, que uma coisa que eu fiquei pasmo, foi a primeira, digamos que, o primeiro ato político, e política não é só se candidatar, ato político é quando você se manifesta publicamente tentando mudar uma situação que está acontecendo. O primeiro ato político meu foi um vídeo que eu fiz a respeito das luzes baixas durante o dia serem só apenas um pretexto para aumentar o consumo de combustível no Brasil. A gente sabe hoje, não tem dúvidas, que todos os lobistas da Shell, eles controlam o parlamento brasileiro. E exatamente para aumentar a procura de combustível, você manda as pessoas aumentarem o farol, ligarem o farol dos carros durante o dia. Tem gente que acha que isso é conspiração, mas eu fico, gente, eu sou pós-graduado em geração de energia. No momento que você liga o farol, o carro consome mais. Multiplica isso para o Brasil inteiro.
Olha, sinceramente, eu achei que explicando logicamente isso e mostrando que o único país que aceita esse tipo de bobeira, país tropical, né, que aceita esse tipo de bobeira é o Brasil, que essa coisa de luzes baixas ligadas durante o dia só acontece em países que são, assim, escuros durante a metade do ano. Tem gente que nunca saiu do Brasil, mas se acha especialista. Quando você vai para países nórdicos, onde esse tipo de política se aplica, o que acontece lá é o seguinte... você tem 6 meses do ano que você tem 3 horas de luz por dia, então é dia no horário, no relógio, mas na hora que você olha para fora tá tudo escuro. Então existe essa regra de luz baixa durante o dia. Na Inglaterra, que é um país que você tem também um período que é praticamente escuro o dia inteiro, o que acontece lá é que existe uma regra clara. Na hora que as luzes públicas ligarem, é a hora que você é obrigado a ligar seu farol. Então, tipo assim, existe um sensor que detecta a luminosidade. Na hora que esse sensor disparar a luz do poste, aí você liga o seu farol. Muito obrigado, Alberto Oliveira, pelo superchat. Acabo de mandar um superchat aqui. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Por que eu estou falando com você sobre essa coisa desse vídeo que eu fiz? Porque a esperança que eu tinha, como eu fui com toda a sinceridade, com toda a vontade de mudar, com toda a vontade de falar a verdade com as pessoas, a esperança que eu tinha é que eu seria bem recebido. Eu tinha essa total esperança. Eu falei, como eu não preciso falar mentira porque eu não vou ser candidato, como eu não preciso falar mentira porque eu não tenho interesse nenhum, então eu não estou recebendo nada para isso, eu vou falar a verdade. Olha, eu fui apedrejado por causa desse vídeo, um monte de gente lá defendendo o Temer, falando que não, que essa medida vai diminuir a quantidade de pessoas mortas no trânsito. Eu falei, cara, você não está entendendo. Eu tentava explicar, olha, tudo bem, você vai tentar remediar, você acha que você vai conseguir resolver esse problema, não existe pesquisa nenhuma que prova isso, pelo contrário, existem pesquisas que provam que o ser humano se acostuma com a situação, você vai aumentar o consumo de combustíveis fósseis e muito mais pessoas vão morrer, porque aos poucos a gente vai aumentando o aquecimento global nessa brincadeira, muitas ilhas vão ser tomadas, então a longo prazo a desgraça causada por isso vai ser muito grande, mesmo eu tendo estudado a coisa, mesmo eu estando dentro da ciência para falar a respeito da coisa, eu fui atacado. E assim tem sido por 2 anos. Eu trago toda uma teoria econômica e ainda aparece um bolsominion para me atacar. Hoje, eu já sei como é que funciona na vida real. E o Ciro, ele quer entrar de peito aberto lutando contra o grupo, o exército do Alckmin, o exército do Temer, porque parece que ele confia que pelo fato dele ter boas intenções com o Brasil, isso só vai converter essas boas intenções dele em um sucesso eleitoral. E não é bem assim. Gente, tem gente que acredita no que o MBL fala. Só daí dá pra entender que não adianta querer falar a verdade. Tem gente que acredita no Bolsonaro. Daí fica claro que não é verdade que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando aquilo que conforta. Se uma pessoa fez uma coisa muito errada e ela entra numa igreja que o pastor fala com ela, não, preocupa não, traz sua geladeira e vende sua geladeira e traz o dinheiro aí que você está perdoado. A pessoa vende a geladeira porque o que ela quer é confortar o espírito dela. Então o bolsominion que é agressivo, ele quer a ideia de que ele pode ter um presidente agressor. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, olha, hoje nós temos um desafio muito grande. Nós, seres humanos, cidadãos brasileiros, nem precisa ser cidadão, o conceito de ser cidadão é quem já tem 16 anos e tem título. Não, todos nós brasileiros de esquerda nacionalista, eu acho que sinceramente 99% dos brasileiros são de esquerda, só que tem alguns que não sabem que são, porque eles pedem exatamente aquilo que a esquerda pede, só que eles falam que são de direita, mas enfim. Hoje nós brasileiros precisamos lutar desesperadamente para vencer a parte problemática que existe nos políticos para que essa chapa única de esquerda aconteça, que é o ego. Por quê? É lógico que o Ciro quer ser presidente, o Lula quer ser presidente, e os dois têm chances de ser presidentes. A realidade é essa. O Lula tem uma vantagem muito grande, que é a intenção de votos, mas ele tem uma desvantagem muito grande, que é a questão da gente não ter mais controle sobre o judiciário, que eu digo assim, o Brasil, o poder judiciário já não é mais representante do poder judiciário que emana do povo, né? Digamos que o Lula tem uma vantagem muito grande, que é a intenção de votos, mas tem a desvantagem do partido oposto manter ele preso. O Lula é um prisioneiro do PSDB, do PMDB. O Ciro tem uma desvantagem de não conseguir se aproximar do eleitor do Lula, mas tem uma vantagem de estar solto. Então, isso é um complicador muito grande, porque para tirar o Lula da cadeia, para garantir sucesso no primeiro turno, a gente precisa de um levante popular. E para esse levante popular acontecer, a gente tem que convencer, inclusive, o Ciro a formalizar essa chapa agora. Só que o Ciro não quer ser vice, ele quer ser presidente. A tendência é essa.
Só que o Ciro, ele tem condições de vencer como presidente, mas a possibilidade do Alckmin vencer é muito grande. Isso porque, gente, o Alckmin hoje ele tem apoio, né, ele vai comprar apoio de igrejas, aí o eleitorado do Bolsonaro vai passar para ele. Existe uma possibilidade muito grande do próprio Bolsonaro renunciar e pedir aos seus eleitores que sejam anti-PT, ou seja, ele não precisa pedir voto para o Alckmin. Só dele pedir para ser anti-PT, automaticamente ele está pedindo para votar no Alckmin. Existe uma possibilidade muito grande que times de futebol e outras entidades formadoras de opinião se vendam para o PSDB. Então esse centrão é um poderio econômico muito grande que tem condições aí de produzir uma quantidade muito grande de intenções de votos e tem condição de eleger o Alckmin. Só que a grande vantagem que temos é que do outro lado, Lula, ele tem possibilidade de ser eleito em primeiro turno. Podem ter certeza que agora muita coisa vai mudar. Gente, acreditem, parece estranho, mas acreditem. Agora quando aparecer pastor importante, quando eu falo importante não sobre o aspecto religioso, mas em termos financeiros, né? Um pastor do tamanho do Silas Malafaia que controla uma quantidade muito grande de pastores inferiores. Bispos, aparecerem donos de igreja apoiando o Alckmin. Quando aparecerem times de futebol apoiando o Alckmin, a tendência natural é que o Alckmin cresça, que diminuam brancos e nulos, que o Bolsonaro perca intenções de votos e que, inclusive, o Lula perca intenções de votos. Por quê? A gente tem um problema sério e é só lidando com esse problema de uma forma adulta e com semancol, sem ilusão, que a gente consegue criar uma estratégia. Um problema sério que temos é que dentro de determinados contextos, pessoas acabam ficando envergonhadas de ter uma ideia diferente. Por exemplo, imaginem que o grande pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, determina que na igreja dele todo mundo tem que votar no PSDB, do Aécio Neves, né? Porque isso aconteceu na eleição passada. As pessoas da igreja, elas têm duas opções. Ou elas se convencem que elas precisam votar no Aécio Neves novo, que é o Alckmin, ou então elas precisam enfrentar a sociedade que elas estão convivendo, enfrentar a igreja. O que significa que, olha, nesse momento, algumas pessoas que não votariam no Alckmin vão votar no Alckmin, algumas pessoas que declararam voto para o Bolsonaro, porque o pastor maior falou para não votar no Bolsonaro, para votar no Alckmin, elas vão ter que decidir se elas vão perder a admiração daquele contexto, ou seja, se elas vão passar a ser um peixe fora d'água, talvez um endemoniado, ou então possuído por Satanás, né? Porque depois que o pastor manda fazer uma coisa, se não fizer, a pessoa vira de Satanás. Elas vão ter que decidir se elas vão virar enviados de Satanás ou se elas vão continuar sendo aceitas naquele contexto. E olha, a igreja, e eu estou falando com vocês não a título de crítica, mas a título de estratégia, a igreja é um mundo paralelo. A igreja consegue controlar a cabeça das pessoas, não só por causa da religião, mas porque dentro daquele universo de igreja, as pessoas ficam sonhando em ter postos, em terem oportunidade. Por exemplo, a igreja é uma espécie de império, uma espécie de reinado que é criado dentro do Brasil, né? Ou seja, como se fosse um novo estado dentro do estado principal, e ali dentro existem cargos. Para você ter ascensão social dentro daquele mundo paralelo que foi criado, você precisa ter obediência ao monarca maior, que é ou o superpastor lá no topo, ou então o pastor da sua igreja. Se você desobedece, você não pode participar da banda da igreja, que é o grupo de louvor. Se você desobedece, você não vai ter oportunidade de subir no altar e fazer uma pregação. Se você desobedece, você vai ser criticado e pior, se você tentar ir contra, se você desobedecer e falar que você vai votar, não, tem que votar no Alckmin, não, mas eu quero votar no Bolsonaro, você começa a perder regalias. Se você fizer campanha para o Bolsonaro depois da ordem de votar no Alckmin, você é expulso. É assim que funciona esse universo. E muitas pessoas acabam dependendo desse universo para viver, porque às vezes elas não têm uma aceitação social fora da igreja, mas dentro da igreja eles são príncipes. Por exemplo, o filho e a filha do pastor, eles são príncipes naquele contexto da igreja. Então, é até engraçado. Quem teve a oportunidade de ir em igreja, vocês devem saber que, por exemplo, dentro de uma igreja, o filho do pastor é o cara que todas as menininhas querem, a filha do pastor é a menina que todos os carinhas querem, porque é uma espécie de mundo paralelo mesmo, é uma monarquia paralela, é o príncipe e a princesa. Nesse contexto, por que eu estou falando essa baboseira toda? O que isso tem a ver com política? Tem a ver demais. O que eu estou querendo dizer é que agora o Centrão tem muito voto. Com essa
essa aliança agora com os partidos evangélicos, fechando agora o Alckmin com as igrejas, desde o dono da igreja até o último pastor, todos vão obedecer. E não adianta ter ilusão que os membros vão desafiar, porque senão ele vai ter que sair da igreja. Mesmo o voto sendo secreto. A Janete está perguntando, mas e o voto? O voto não é secreto? O voto é secreto, mas aí eu vou te falar uma coisa. A coisa mais importante nesse contexto é o contexto de você acreditar naquilo que você está fazendo. É muito difícil você viver um contexto que está te estimulando a votar no Alckmin por 3 meses e depois de todo esse estímulo, de todo esse bombardeamento, você ter coragem de fazer uma coisa diferente. Eles não vão fazer isso. Se eles chegam a... Pensa bem, se esse povo chega ao ponto de passar fome em casa para dar dinheiro para o pastor, não imaginem que eles vão usar o direito deles de voto secreto para ir contra o pastor. Então, ou seja, são pessoas que infelizmente precisam de ajuda, a gente precisa admitir, não são todas, mas muitas lá precisam de ajuda, mas todas essas pessoas têm título de eleitor e votam. Por que eu tô falando isso? Eu queria agradecer aqui, acabou... Thiago Menezes Machado disse que você tem que te respeito, mas essa visão que passa não é de todas as igrejas, né? Você tem que fazer ressalvas. Eu tenho feito ressalvas, porque às vezes as pessoas chegam depois de eu ter feito a ressalva, e eu gosto sempre de... Foi bom, colega, lembrar que eu tenho que fazer ressalvas. Eu queria agradecer, Eliana Pessoa, fala, várias lideranças evangélicas reivindicam o direito de votar em Lula, fonte, cafezinho. Isso é muito bom, tá? O que acontece? Foi muito bom, inclusive, a Eliana ter trazido isso aqui, porque é o seguinte, o colega fez uma observação que eu tenho que fazer ressalvas. Quando eu toco nesse assunto, eu faço várias ressalvas, e se eu esqueci hoje, vocês me desculpem. Quando eu falo dessas estruturas de igreja, eu não estou falando, gente, de todas as igrejas. Não significa que igreja é assim. A gente tem no Brasil igrejas que são igrejas cristãs, onde os pastores acreditam em Cristo e pregam realmente Cristo. Existem igrejas maravilhosas que têm 20 membros. Você vai lá dentro e fala, nossa, como essas pessoas realmente acreditam em Deus. Existem também igrejas que são comércios, que vendem ali produtos para os fiéis, marca de roupa, tem toda uma estrutura financeira que não tem nada a ver com Deus nem com religião. Nós precisamos admitir que o fato de se chamar igreja não significa que tem alguma coisa a ver com Deus. Lógico que ter alguma coisa a ver com Deus significa que pertence à igreja de Cristo. É o inverso. O fato de, às vezes, um pastor, aquele pastor tá lá lutando, tocando o negócio, ele nem faz questão de cobrar dízimo, ele empresta a garagem dele para fazer um culto, ele acredita em Deus. Essa pessoa é louvável e respeitável. Às vezes, as pessoas são donas de igrejas e elas, às vezes, entram numa situação como essa que a Eliana Pessoa está falando. Olha, o topo da igreja deu uma ordem de apoiar o Alckmin, mas aquele pastor não quer apoiar o Alckmin. Então, aquele pastor entra no momento que ele precisa decidir se ele vai perder aquela igreja que pertence a uma rede de igrejas. Vamos imaginar... Gente, eu estou dando um exemplo aqui que seja apenas exemplo, tá? Igreja Intergaláctica do Império de Deus. É um exemplo que parece com o nome de outra igreja, mas eu não sei qual igreja que vai se vender e qual que se vende. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagina a Igreja Intergaláctica do Império de Deus. Essa igreja tem lá o Bispo Adão. Esse Bispo Adão é o cara que vai controlar, por exemplo, os subbispos. Eles se titulam de formas diferentes. Tem uma igreja lá em Belo Horizonte, por exemplo, do Adelino de Carvalho, que ele se diz apóstolo. Então, assim, são várias estruturas de controle ideológico, cada um deles se titula de uma forma diferente. Apóstolo para dizer que está do lado, que é mais acima de bispo, né? Mas enfim, aí vocês imaginem que aí a igreja do império de não sei o que lá e abaixo desse dono da igreja tem os subbispos. E abaixo desses subbispos existe o controle dos pastores. E esses pastores controlam os pastores do interior, por exemplo. Se um pastor do interior não quiser obedecer à ordem que foi negociada com esse super pastor lá do topo, por exemplo, Adão Malafaia, o que vai acontecer é que esse pastor pode perder aquela igreja para outro pastor que seja submisso. Isso é sério, porque aí o cara entra num conflito que ele precisa decidir se ele, por causa da ideologia dele, se ele vai perder a carreira dele de pastor naquela igreja, que é uma carreira muito promissora, ou se ele vai realmente, né, se ligar aí à campanha do Alckmin. Eu estou falando isso porque isso é muito importante para que as pessoas tenham semancol.
de que existe toda uma estrutura de controle ideológico no Brasil, foi essa estrutura de controle ideológico que conseguiu colocar pessoas nas ruas, por exemplo, para derrubar a Dilma. A gente não pode esconder os problemas que a gente está vivendo. Uma das maiores falhas que a gente tem, principalmente na esquerda, é essa ilusão de que essas coisas não existem e que não precisa preocupar, que não é assim. Estrategicamente falando, funciona assim. E nós precisamos realmente conversar com as lideranças para que as lideranças entendam que isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. E aí eu volto no que eu estava falando. Quando a gente pensa nessa realidade, né, dessa estrutura, desse centrão que se formou, a gente pensa numa realidade na qual qualquer um que entrar de peito aberto, como por exemplo o Ciro, ele tem um conhecimento técnico muito grande, mas ele não tem as intenções de votos necessárias para bater de frente com o Alckmin agora nessa estrutura de centrão. A gente precisa admitir isso. E o Ciro precisa admitir isso. Se o Ciro chegar à conclusão que ou ele se une ao Lula hoje, ou ele vai ter que assumir a possibilidade de ser derrotado nessas eleições, é mais ou menos assim. Ou ele aceita a possibilidade de ser vice ou até ser presidente numa eventual impossibilidade do Lula ser candidato, ou ele assume esse risco, ou ele vai ter que aceitar uma eventual derrota, porque o Ciro não vai conseguir educar toda a esquerda e explicar para toda a esquerda que o que ele fala faz sentido em tão pouco tempo. Esse é o ponto de vista que eu tenho. E um sonho de muitos comunicadores progressistas, com certeza, é essa união entre o Lula e o Ciro. É uma coisa que eu tenho falado eu tenho falado dessa união Lula e Ciro, eu acho que desde os meus primeiros vídeos, tenho batido nessa tecla, tenho lutado muito por isso, e sempre falei com as pessoas, não desistam, porque enquanto não registrarem realmente a candidatura, nada está perdido. Existe essa possibilidade. E essa matéria do Alex Sonley que está no Brasil 247, o Alex está muito esperançoso sobre isso, e eu acho bom o fato porque chegou um certo momento dentro do Brasil 247 que eu era o único que ficava brigando e falando, gente, vamos parar de bater no Ciro. Vocês não estão prestando atenção que bater no Ciro significa permitir que o Alckmin cresça? Mas agora os ventos já começam a soprar para outra direção e parece que agora o Brasil 247 quer trabalhar essa aliança entre o Lula e o Ciro. E, gente, eu vou falar com vocês uma coisa, para a gente vencer, a gente precisa dos melhores. É egoísta simplesmente imaginar que, olha, não, porque ele falou isso, vamos tirar ele do time. Não, gente, não é tirar do time, não. É admitir que sem pessoas grandes no controle do Brasil, sem um time forte, a gente só perde. Você não pega, assim, você tem uma seleção de bons jogadores, você não olha para um e porque ele falou alguma coisa que você gostou, você fala, não, tira do time. Não, mas espera aí, esse cara é importante no time. Não, tira do time, vamos assumir a possibilidade de perder e tirar esse cara. Não, não é assim. Eu acho que hoje, nós como população, eu sempre falo que hoje o trabalho nosso é muito importante no sentido de pressionar as lideranças. Nós, população, precisamos pressionar as lideranças para mostrar o que a gente quer. Eu, particularmente, eu tenho falado constantemente, e eu sei que assim, a minha voz pode ser pequena perto da voz de uma autoridade de dentro dos partidos, mas eu tenho falado constantemente para convencer as pessoas. Nós temos que puxar a orelha do Ciro, nós temos que puxar a orelha do Lula, nós temos que puxar a orelha da Gleisi, do Lindenberg, da própria Manuela, do Boulos e falar, gente, nós queremos... Deixem o ego para a próxima eleição. Nessa eleição nós queremos vocês juntos nesse time, porque o que está em jogo hoje não é a presidência da República, é o desenvolvimento do Brasil. É mais ou menos assim, olha, o que está em jogo é o futuro do meu filho, então você, por favor, deixa o seu ego de lado, respeite o que está em jogo e se unam para vencer essa porcaria desse centrão que se armou aí. Que o centrão se armou, não desprezem esse centrão, porque existe uma tendência hoje, dentro da comunicação de esquerda, de menosprezar o poder desse centrão. Não menosprezem o poder desse centrão, que esse centrão quase, não digo esse centrão, mas essa estratégia de comprar igrejas, de fazer fake news, quase venceu a eleição passada. E olha que agora que eles têm o poder, inclusive, de prender um pré-candidato, eles estão mais próximos ainda da presidência. E não caiam nessa coisa de porque o Alckmin está pequeno hoje nas pesquisas, o Alckmin não vai crescer. Todo eleitor do Bolsonaro é um eleitor do Alckmin, é a mesma coisa, Aécio, Alckmin, Bolsonaro, é a mesma ideologia, a mesma coisa. Todo evangélico, não falo 100%, mas todo evangélico que não pensa com a própria cabeça, que aceita o que o pastor manda, vai votar no Alckmin.
E são poucos os pastores que vão ter coragem de desafiar o que mandam os grandes pastores, os donos de igreja, e não assumir a campanha do Alckmin. Então, muito cuidado. Hoje a gente precisa muito mais de estratégia do que de ilusão. De ficar, não se preocupem, daqui 20 dias o Lula vai sair, porque... Não, tá tudo muito claro. O Lula só sai com o levante popular e essa esquerda não vai vencer se a gente não tiver uma coligação de uma frente única de esquerda. Deixa eu ler o superchat e agradecer ao Aldenora Nascimento Moraes. Muito obrigado, Aldenora. Estopa, acreditas que só é possível vencer o golpe elegendo um presidente, mesmo fazendo alianças equivocadas? Não, já vimos que isso não dá certo. Se a aliança que tem que ser de esquerda, Ciro tá fora. Aldenora, eu te respeito, claro, né, esse posicionamento, mas eu acho o seguinte. O Ciro, ele tem uma ideologia totalmente compatível com o que a gente está pedindo. Né? Vamos pensar do início. O Ciro, hora nenhuma, ele mudou o discurso dele. Por isso que eu acredito nele. Se o Ciro tivesse entrado numa conversa do tipo, olha, quer saber? Pensando bem, a gente tem realmente que vender a Eletrobras, a gente tem que realmente vender... Não, ele nunca mudou o discurso. O fato de lá em cima eles não estarem entrando em acordo não significa que ele não seja nacionalista. Eu acho que o conceito de direita e esquerda está muito distorcido dentro do Brasil. O fato deles não terem entrado em acordo pessoalmente, ou seja, o fato deles não terem feito uma coligação, Ciro e Lula, não significa que o Ciro não seja de esquerda. É mais ou menos assim. Vamos imaginar o Leonardo Estopa e vamos imaginar que o Leonardo Estopa, por um motivo pessoal, não concorde com o posicionamento pessoal ou não queira fazer uma parceria com outro comunicador. Fala o nome do comunicador aí, Jennifer, para eu não escolher da minha cabeça. Fala o nome de um comunicador de esquerda importante aí. Vou falar o Gregório do Vivier. Gregório do Vivier, que é um cara que eu sou super fã e meu sonho é gravar com ele um dia. Então, como o meu sonho é exatamente o contrário, eu vou dar o exemplo usando o nome dele. Vamos imaginar que o Leonardo Estopa não gostasse do Gregório do Vivier por um motivo pessoal, porque o Gregório do Vivier queria namorar uma menina e eu também queria e nós brigamos por isso. O fato do Leonardo Estopa ter um problema pessoal com o Gregório do Vivier não significa que ou o Leonardo Estopa ou o Gregório do Vivier sejam entreguistas. É isso que eu preciso que as pessoas entendam, pelo menos nessa live. O fato do Ciro e do Lula não terem entrado em acordo ainda numa chapa única não coloca o Ciro como sendo de direita, gente. A gente precisa deslocar o lado sentimental do lado lógico. Eu dei o exemplo aqui do Gregório do Vivier, mas podia ser qualquer um. Vamos imaginar que eu tivesse uma briga por causa de qualquer problema com Paulo Henrique Amorim. Aí eu tive uma briga com Paulo Henrique Amorim e as pessoas que me seguem, as pessoas que seguem Paulo Henrique Amorim vão falar que ele tem muito mais seguidor que eu. Aí as pessoas que seguem Paulo Henrique Amorim vão falar assim, o Leonardo Estopa é de direita porque brigou com Paulo Henrique Amorim. Não tem nada a ver, gente, não é isso. O que a gente precisa deslocar hoje é o problema pessoal que existe entre a coligação do Ciro e do Lula com a ideologia. A ideologia do Ciro é coerente com o que a gente quer, a ideologia do Lula é coerente com o que a gente quer. O fato deles ainda não terem feito uma coligação está na esfera do ego, está na esfera do eles. Tanto o Ciro quanto o Lula têm o direito de querer ser o candidato a presidente. Nós que temos a obrigação agora de pressionar para que exista uma chapa única. Não esperem que é natural do Ciro simplesmente falar, não, eu vou desistir para que o Lula seja candidato. Não é assim. Não é assim. A pressão tem que vir da gente, o respeito tem que vir da gente. O respeito pelo direito deles. Eu não acho que a gente não pode pensar que uma pessoa que nunca teve nenhum discurso de direita é de direita, né? Eu falo direita e esquerda, é muito complexo, mas uma pessoa que nunca teve um discurso entreguista, nunca teve um discurso contra o trabalhador, nunca teve um discurso contra o patrimônio nacional, vai ser contra a nossa ideologia porque lá na esfera pessoal ele e o Lula não, digamos que, não entraram no acordo. Mas eu respeito o seu ponto de vista, eu acho que a gente precisa afinar esses detalhes porque nós precisamos vencer. Agora, o que você falou sobre essa questão das coligações é o seguinte, Aldenora. Quando eu falo em termos de estratégia e técnica, eu gostaria que vocês entendessem, e eu sei que tem muitos formadores de opinião que assistem o Léo Estopas 22h30, e é por isso que eu falo muito de estratégia e técnica. Lógico que seria muito mais fácil eu ter muitas pessoas me seguindo se eu estivesse falando bobeiras, né? Tem gente que faz live. Tem gente que faz live. Na direita, você só vê bobeira. Na esquerda, de vez em quando, você vê lives do tipo, não se preocupem, o juiz fulano de tal vai julgar o caso do Lula, o Lula vai ser solto, vai ganhar, vai dar 30 piruetas e vai revogar tudo. Não.
Aqui nessa live, como a minha ideia é criar formadores de opinião para a gente tirar o brasileiro da imbecilidade, eu falo sempre de uma forma técnica, sucinta, que infelizmente é uma forma às vezes dura, tá? O que eu penso tecnicamente falando sobre coligações, tá? Coligações, na realidade brasileira, elas não são apenas necessárias, elas são indispensáveis. Se a gente não tiver uma coligação agora para eleger o presidente, a gente perde a campanha para presidente. Pronto, simples assim. Se a gente não tiver uma coligação no futuro para manter o governo, eles vão fazer um impeachment e vão tirar o presidente. Simples assim. Hoje, se o Bolsonaro fosse eleito, imaginem que o Bolsonaro fosse eleito hoje. A única diferença para o governo Alckmin seria a pessoa que ia assinar. Porque o Bolsonaro imediatamente, no segundo turno, por exemplo, ele receberia o apoio do Centrão. E assim que ele fosse eleito, esse Centrão ia tomar todo o ministério. Por quê? Porque ele sozinho não governa absolutamente nada. O presidente só pode fazer o que a lei permite, quem faz lei é parlamento. Então, se o Congresso não deixar, o presidente não trabalha. O que aconteceu com a Dilma, que eles travaram tudo da Dilma, exatamente para ela cair. Então vamos cair na real, vamos ter um raciocínio mais sucinto, sem Congresso o presidente não governa. Nessa atual conjuntura política brasileira, a gente precisa trabalhar para fazer um parlamento de esquerda, isso é muito importante. E não adianta a gente ficar criticando coligação, porque a coligação hoje é ou faz coligação ou perde, não existe outra possibilidade. Numa coligação, não é só o partido que entra, vamos pensar estrategicamente. No momento em que o Lula e o Ciro formalizam uma coligação, elemento de futuro em anúncio. Imagine que o Ciro e o Lula oficializem uma coligação. Não é simplesmente Ciro e Lula e a porcentagem de intenção de votos. É toda uma base de pessoas, de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais que são do partido do Lula e do partido do Ciro que vão trabalhar nessa campanha. Quando esse centrão foi formado, automaticamente foi o poder financeiro mais uma quantidade muito grande de vereadores, prefeitos e deputados e senadores que já estão mobilizados para trabalhar pela campanha do Alckmin. Esse centrão é gigante. Esse inimigo é muito perigoso. Obviamente seria muito mais confortável e muito mais popular para mim falar o Alckmin vai perder, porque esse tipo de coisa motiva e acaba trazendo seguidores. Mas não é assim. A gente tem que ter pé no chão, trabalhar estrategicamente, porque o inimigo é muito grande. Estrategicamente falando, esse inimigo é muito perigoso. Então eu acho que hoje a gente tem que trabalhar no campo do factível, no campo do possível, e para trabalhar no campo do possível, eu acho que está um pouco na nossa responsabilidade começar a pressionar tanto os candidatos para que se unam, quanto as lideranças de esquerda para que se unam no sentido da gente ter o grande levante popular. Então, eu falei com a Aldenora Nascimento Moraes sobre essas questões, agradeço mais uma vez pelo superchat, que obviamente é muito importante para o crescimento dos canais. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo aqui, queria lembrar você que ainda não se inscreveu no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, que você se inscrevendo no canal, você ajuda a aumentar o alcance dos canais de esquerda. Se você não se inscreveu ainda no Brasil 247, é muito importante que você se inscreva também no canal Brasil 247 no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Facebook, eu queria te pedir para você compartilhar para a gente aumentar o alcance, convidar amigos para assistirem. E muito importante que depois que você compartilhe, você venha participar com a gente no YouTube. É exatamente no YouTube que a gente precisa crescer nossa comunicação, porque o Facebook aos poucos está destruindo as páginas de esquerda. E queria te pedir também, você que já é assinante aqui no YouTube, para curtir essa publicação. Quando você aperta lá no curtir a publicação, ela sobe nos trends, isso é importante para a gente. Se você puder convidar amigos para assinarem o canal, eu preciso muito chegar nos 100 mil para conseguir algumas regalias que a gente consegue com o YouTube com 100 mil inscritos. Entre elas, a gente ficar lá no topo recomendado para ver se as pessoas recebem, né, a informação. Então, muito importante que vocês ajudem nesse sentido. Vou ler aqui alguns comentários. Manuel Custódio, deixa eu trazer aqui, porque ele traz exatamente a crítica que hoje está rodando muito. Ciro já surfou por vários partidos e o PSDB é sua cara. Ele nunca falou mal do seu padrinho Tarso Gereissati.
que detém canais de TV da Rede Golpe e várias fábricas de Coca-Cola e é um grande safado. Olha, Manuel, eu não vou falar com você que o Ciro nunca não é a cara do PSDB. Eu acho que ele não é a cara do PSDB de hoje. Eu acho que aos poucos os partidos foram sendo corrompidos no Brasil. Existe aí um esquema muito grande de venda do patrimônio nacional. E eu imagino que o Ciro não teria se posicionado contra o golpe se ele quisesse ficar com a turma do PSDB. Vamos cair na real. Se o Ciro quisesse realmente ficar dentro do eixo do golpe, ele teria se posicionado contra o golpe desde o início? Eu penso isso ao meu respeito. Vamos imaginar que seria muito mais confortável para mim, estava todo mundo naquele oba-oba de fora Dilma, fora PT. Naquele momento, para você ser aceito, você tinha que falar fora Dilma, fora PT, porque senão você era pobre, mortadela, pão com salame, você assumia que era pobre. Você acha que eu enfrentaria tudo aquilo para agora ser do PSDB? Não, depois que... Peraí, no momento que tudo estava mais difícil, no momento em que era praticamente impossível explicar para a população que a gente estava descendo a ladeira econômica, que tudo que estava sendo feito no Brasil era para destruir a nossa soberania, eu decidi ficar do lado do meu país e apanhar por isso. Eu poderia ter usado o meu canal do Facebook e do YouTube para entrar no Oba-Oba. E a criançada que entrou no Oba-Oba, hoje eles estão aí com 1 milhão de inscritos, estão ganhando muita grana. Eu decidi não entrar no Oba-Oba. Eu decidi fazer um trabalho nacionalista. Será que faz sentido imaginar que eu mudaria para o PSDB agora? Agora que ficou provado que o lado mal é o PSDB, ou seja, durante toda a parte difícil eu estive do lado que estava sendo atacado. Agora que o povo está vendo que o PSDB é bem pior, agora eu vou mudar de lado, para o lado que começou a ser atacado, é por isso que eu acho que não faz sentido. O que me faz confiar no Ciro é exatamente porque ele lutou contra o golpe no momento que o golpe tinha muita popularidade. O Ciro teve coragem de ir contra as televisões, o Ciro teve coragem de ir contra o golpe no momento que o golpe estava vencendo, no momento que o golpe estava tipo assim, todo mundo, Sérgio Moro, tinha musiquinha para Sérgio Moro, o Brasil apoia Sérgio Moro, um juiz imparcial, não sei se precisa falar que o juiz é imparcial, imparcialidade é requisito para ser juiz, né? É a mesma coisa de eu falar assim, olha, o Brasil compra lâmpada, uma lâmpada que ilumina. O Brasil bebe água, uma água que molha. Não, os caras fizeram uma música para frisar que o Sérgio Moro é um juiz imparcial, mas vai vivendo essa realidade. Eu acredito no Ciro por isso. Ele esteve do lado do nacionalismo no momento em que as coisas estavam ruins, pro-nacionalista. Agora que a coisa começa a virar, será que faz sentido a gente acreditar que ele não é nacionalista? É por isso que eu acredito. Eu faço questão de ir explicando isso, porque às vezes, hoje no Notícias Comentadas, os colegas me perguntaram uma coisa. Léo, eu queria te perguntar se você é Lula, porque tá todo mundo falando que você é Ciro. Olha, eu gosto do Ciro e do Lula porque você gostar do Lula e não gostar do Ciro é incoerente, porque o Ciro faz uma proposta muito semelhante. Mas eu admito que o Ciro sozinho não tem condição de peitar todo esse exército do Alckmin. Eu admito que hoje a realidade é lutarmos para o Lula ser o candidato a presidente. Se o Lula for impedido, que ele passe os votos para o Ciro, mas hoje, nesse momento, o estratégico é a gente ter uma chapa única da esquerda. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Viva Raul Seixas. Vamos lembrar da música. Quem sabe a gente precisa entrar em contato. Então, isso é muito importante nesse momento. Wagner Souza, muito obrigado, Wagner, pelo superchat. Ele diz, Léo, se você continuar apoiando o Ciro dessa forma, alucinado, vou ter que deixar de segui-lo. Veja, o Ciro quer poder ser presidente. Show, Ciro lixo. Não é bem assim, Wagner. Eu não estou apoiando o Ciro alucinadamente, simplesmente porque eu acho que o Ciro tem que ser presidente. Eu estou apoiando porque a gente precisa dele. Você só vai entender isso no momento posterior, porque o Ciro começou a se aproximar da direita porque ele começou a apanhar da esquerda. E vocês não estão percebendo que não se trata do Ciro precisar de nós, se trata de nós precisarmos dele nessa chapa única de esquerda. Eu insisto nisso e parece que a população só vai entender o que eu estou falando depois das eleições, quando o Alckmin vencer. Que aí a população vai pensar, a gente podia ter pressionado o Ciro, se o Ciro tivesse se juntado ao Lula, ele teria arrancado o Lula da cadeia para a gente conseguir fazer uma chapa única e conseguir vencer essa briga. Porque não adianta, Wagner, a gente
brigar pela liberdade do Lula, o Lula não ser liberto e o Alckmin vencer. Mas, obviamente, eu respeito seu posicionamento e eu ficaria muito triste das pessoas só entenderem o que eu estou falando depois que não desse mais tempo. Eu gostaria que as pessoas entendessem antes o que realmente está acontecendo. Léo, uma gravação tendo você e o Duvivier seria o máximo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Assis Souto Jacob, que manda um superchat aqui pelo Brasil 247. Eu não sei como que eu colocaria esse outro superchat no ar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei como eu conseguiria colocar o do Brasil 247 no ar não, mas valeu aqui pelo superchat. Mais uma vez, Assis de Souza Jacob, que superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço mais uma vez o amigo Wagner Souza. Então, Wagner, eu queria que você me entendesse isso. Não é uma defesa alucinada. O que eu tenho falado é que a coisa é inversa. Da mesma forma que eu falei pela questão de não é o Lula que precisa do brasileiro, é o brasileiro que precisa do Lula, porque vamos cair na real. O Lula está tecnicamente solto. Acabou a eleição, o Lula está solto. O Lula tem condições de ficar bem de vida, porque obviamente depois de ter sido perseguido político, depois de ter sido, digamos que, vítima de uma prisão política, a palestra dele vai lá para cima. O Lula não está lutando para ser presidente por causa dele, não, pode ter certeza, ele está bem velhinho. Eu estou lutando para o Lula ser presidente por minha causa, por sua causa, por nossa causa, pelo Brasil. Então vamos cair na real. A gente precisa voltar ao crescimento econômico para ter emprego com dignidade. Da mesma forma, eu quero uma coligação da esquerda. Não é necessariamente porque eu estou puxando o saco de um político ou outro. Talvez essas pessoas não tenham nunca visto falar do Leonardo Estopa. O que eu estou querendo, com toda sinceridade, é um time grande e um time grande que consiga aí derrubar esse monstro. E quando eu falo para vocês que eu fiquei muito feliz desse deslocamento do posicionamento do 247, olha, o Ricardo Capelli, ele fez também aqui no Brasil 247, colocou até interessante que ele colocou esquerda encurralada, unidade ou abismo. Eu só não entendi por que eles colocaram o Bruce Lee e colocaram os outros em volta, né? Porque o Bruce Lee sempre, como o Bruce Lee era um chinês muito nacionalista, ele sempre representava o país dele. Então eu acho que a união da esquerda faria aí um gigante para vencer o mal. Então o Bruce Lee deve representar a união dos quatro, e não o inimigo dos quatro. Eu acho que seria essa a leitura dessa foto, né? E o que eu tenho pensado é isso. Eu acho que a gente tem que colocar nessa foto aí o Boulos também. Seria muito importante colocar nessa foto grandes representantes da esquerda, exatamente para que as pessoas entendam que, olha, se a gente tem uma união das esquerdas hoje, a gente automaticamente vai ter a oportunidade de ter os nomes que viriam como pré-presidentes, que viriam como presidenciáveis dos partidos menores, esses que chegam a 0,5%, 1%, a gente poderia ter esses nomes como deputados ou senadores. Isso seria muito interessante porque a gente ia ter mais esquerda no Congresso. E a união das esquerdas, ela conseguiria conscientizar o brasileiro que é nacionalista da importância da gente ter um Congresso. E seria muito mais fácil, porque a comunicação de todas as lideranças de esquerda iria na mesma direção. Isso seria muito bom. E para vocês terem uma ideia de como que a estratégia do mal, ela acaba sendo muito maior, e por isso que o mal tem vencido sempre, é que eles já fizeram um centrão. Então, tipo assim, o que eu tô falando hoje é que é uma coisa urgente o Brasil seguir a mesma coisa que eles fizeram. A gente precisa fazer esse centrão, o esquerdão. A gente precisa fazer o esquerdão com urgência, porque o centrão já está lá para detonar a gente. Então eu queria... Pede para o pessoal que tem o contato de Duvivier. Eu queria agradecer o JT Salles, que fala: Lenin dizia que às vezes é preciso dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Isso é muito importante. Nós precisamos trabalhar no sentido de vencer um pouco o passado. E uma coisa que eu falo, hoje nós estamos numa situação, com toda sinceridade, que nós precisamos de aliados. Então por isso que eu falo, olha, a gente precisa criticar a postura de um Renan Calheiros no passado, quando ele foi golpe. E não a postura dele de agora de se aproximar contra o golpe. Isso é muito importante. Então nós precisamos hoje trabalhar para ter aliados, porque sem aliados a gente não consegue trazer o Brasil de volta. É isso que é muito importante, né? Alcântara fala:
Alcântara, muito obrigado pelo superchat. Tá, o JT Salles. A Aldenora, não é Alcântara, é Aldenora Nascimento Moraes. Desculpa, Aldenora, ela manda um superchat Lula livre, superchat 13. Muito obrigado de coração. Estou, eu te entendo, mas foi o Ciro que se afastou da esquerda desde a prisão do Lula. Sei que teu tempo é pouco, mas ouvi e li tudo. Defendo a aliança para salvar o Brasil, mas sabendo quem é quem. Eu acho que hoje o Brasil nacionalista está tão frágil que não tem sido inteligente dispensar aliança. É mais ou menos assim, vamos trabalhar essas alianças porque elas são importantes, vamos trabalhar uma unificação do Brasil, porque o outro lado já fez isso, ou seja, o mal já se aliou para continuar vendendo tudo. Então assim, eles com sede de poder e sede de continuar a venda de tudo, eles já estão lá unidos nesse sentido. Agora só falta oficializar a união do mal com a renúncia do Bolsonaro em favor do Alckmin, para ele poder continuar tendo aí acesso à tão criticada teta do governo por mais 4 anos aí no Congresso, que obviamente como deputado ele está eleito, né? A única possibilidade dele não ser eleito como deputado é ele morrer. Então vamos garantir o Bolsonaro, o Aécio Neves, essas pessoas já estão eleitas, tecnicamente eleitas, já estão no Congresso, e a gente precisa ter muito medo dessas pessoas no Congresso. Fernando Frank, esse discurso da esquerda contra o Ciro é fazer que a direita quer nesse momento. Não dá para entender a falta de capacidade de análise política de uma parcela de eleitores do PT. Suicídio. Olha, Frank, eu entendo. É o seguinte, muita gente no Brasil, e não é só o eleitor do PT, muita gente no Brasil é movida por estratégias de publicitário. Existe uma equipe de pessoas que estão trabalhando no Brasil exatamente para criar esses fake news, criar essas impressões, que são pessoas extremamente treinadas. Olha, um diretor de TV que trabalha nessas agências são pessoas que trabalham com a percepção do público, a reação do público. São pessoas que têm aí 50, 60 anos de idade, pessoas extremamente experientes. E eu vi material do Ciro que se você assistir, você pega ódio do Ciro. Aí você vê e fala, pô, a montagem ficou tão bem feita que eu acabo acreditando nisso. Eu só duvidei porque era incoerente com o Ciro. Aí você vai buscar, você vê que foi uma montagem muito perfeita. Por exemplo, o que faz pessoas falarem que a Dilma é burra? É exatamente porque as pessoas não têm a capacidade de entender o que ela falou. Ah, não, ela falou em estocar vento. Aí aparece um monte de bobo que é especialista realmente em produção de energia e fala que ela está errada. É aquele texto que ela falou, olha, nós temos uma meta que não é uma meta fixa. Quando a gente alcançar essa meta, a gente dobra a meta. Isso é uma coisa completamente normal, gente. Você estuda isso em engenharia de produção, você faz um replanejamento, né? Você roda o ciclo PDCA, você conseguiu alcançar aquela meta, você já estabelece novos objetivos, dobra a meta e pronto, isso é normal. A meta do 247 era 100 mil inscritos, agora a meta é 200 mil, absolutamente normal. Porém, isso virou chacota no público. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, dá para entender o que as pessoas acabam pensando, simplesmente entendendo pelo fato delas não terem preparação para receber uma informação de uma forma isenta. E são pessoas bem capacitadas que produzem a imbecilização. Não pense você que por detrás do MBL tem um monte de retardados. Não. Por detrás do MBL tem uma quantidade muito grande de profissionais extremamente capacitados, porém extremamente mau caráter. Que eles sabem que estão fazendo mal, estão sendo pagos para fazer o mal, porém continuam fazendo mal. Mas eles são muito bons de serviço. Vamos lembrar, um dos melhores juristas do Brasil é o Gilmar Mendes. Então só daí dá para você ver que não é ser bom ou ruim. A questão é usar o conhecimento para o bem. Então hoje nós temos essa situação. Nós estamos com uma realidade aí bem difícil de combater, que é a teimosia de muitas pessoas que infelizmente têm ditado regras no Brasil e nós não podemos ser submissos ao nosso próprio orgulho. Da mesma forma que nós temos que pressionar essa esquerda para que ela não seja submissa ao próprio orgulho, a gente tem que pressionar também nós mesmos para aceitarmos que o nosso orgulho não pode ditar as regras. Isso é muito importante. Fala comigo, Jennifer, o que aconteceu? Atendendo o pedido do Assis, pede alguém se tem contato com o Duvivier para poder propor isso para ele também. Se alguém tiver contato com o Duvivier, proponha para ele aí essa conversa, que eu falei até de brincadeira aqui, que é meu sonho, mas é lógico que eu não tenho contato dele, eu não sei como é que eu vou propor para ele um bate-papo, mas depois eu vou mandar uma mensagem para ele por WhatsApp. Não, mas às vezes alguém tem. Às vezes alguém tem contato. William Queiroz, o Alckmin vai bater muito no Bolsonaro. Eu acho, William, com toda sinceridade, que até por questão do Bolsonaro
assim, alguma coisa de inteligência sobrou no Bolsonaro. Gente, não pensem que o Bolsonaro é de tudo burro. Esse personagem que ele criou, opressor, isso tudo é invenção dele para conseguir votos. O cara é muito inteligente. Vamos lembrar, nem sempre a pessoa usa a inteligência para o bem. Ele criou esse personagem opressor. Através desse personagem opressor, ele conseguiu colocar toda a família dele na política. Hoje, existem bobos ao redor de todo o Brasil imitando o Bolsonaro para tentar pescar votos do Bolsonaro naquela região. Eu tenho uma pessoa que é amigo de infância lá em Ponte Nova, que agora cismou que é eleitor do Bolsonaro e vai candidatar pelo partido do Bolsonaro. Essa pessoa, ele está imitando os passos do Bolsonaro e vai tentar ser deputado estadual em Minas. Isso por quê? Porque esse tipo de bobeira funciona. O cara acabou criando aí uma espécie de tiririca, só que não é um tiririca da bobeira e da piada, é um tiririca do radicalismo. E esse tipo de coisa dá voto. Então, o Alckmin, eu acho que, com toda sinceridade, o Alckmin vai receber os eleitores do Bolsonaro e o Bolsonaro vai continuar no Congresso. É o ponto que eu penso. Agradece o Marcos Baltar. Muito obrigado, Marcos Baltar, pelo superchat. Joana Paula também acho. Tem gente de esquerda que mete o pau no Ciro, muita gente. Né? Realmente, o MBL lançou muita coisa exatamente para fazer a esquerda brigar com o Ciro. João Carlos, eu sou Ciro Gomes e também sou Lula livre, mas os lulistas, na maioria, são muito agressivos. Não é a maioria, João Carlos. Existem algumas pessoas que foram conduzidas nesse sentido. E não culpem os lulistas e nem culpem o PT. A realidade é que a estratégia desse centrão foi criando esse clima para que a briga acontecesse. É isso que é importante. As pessoas que estão vivendo isso ainda, elas são vítimas de um esquema aí para criar isso aí. Leandro Geba, Alckmin e Bozo são farinhas do mesmo pó e de pó o Aécio entende bem. Olha, o Leandro Geba acaba de colocar aqui ele acaba de colocar o Bolsonaro dentro do eixo Minas de produção aí de pó. Aqui, de pó. Uma coisa que eu sempre perguntei, por que o Bolsonaro nunca falou do Aécio, né? Obviamente eles estão no mesmo time, um nunca teve coragem de falar do outro. Felipe, Lula livre, é Lula ou quem Lula indicar. 13, Cleis de Aparecida. Léo, Lula e Requião ou Lula e Gleisi? Existe a possibilidade do Lula vir com o Requião. O problema do Requião é o partido, né? Eu acho que o Requião já está no centrão. Então, tipo assim, ele não tem tempo dele mudar mais de partido. Obviamente ele não vai apoiar o Alckmin, mas ele faz parte do grupo centrão já, né? Não é questão de confiar ou não, a Berenice fala, mas ela não completou, então eu fiquei perdido. O Manuel Custódio, Jair Bossal não é burro, e sim 171. Isso! Exatamente! O cara criou uma estratégia. Gente, olha, voto é mais ou menos assim. E isso é importante que as pessoas entendam. Para você conseguir voto, você não tem que ser perfeito. Para você conseguir voto, você tem que ser compatível com o público. Por exemplo, o Tiririca é o deputado mais votado, porque ele criou uma ideia de que a política é uma palhaçada, e porque a política é uma palhaçada, você vota nele para declarar o protesto. Você acha que foi o Tiririca que criou isso? Não! Olha, os partidos fizeram uma pesquisa em São Paulo para ver qual que seria o candidato esdrúxulo mais bem votado, e o Tiririca ganhou. As pessoas acham que o Tiririca decidiu se candidatar e que foi uma coisa do nada. Não, foi muito bem projetado. Quando eles pegam um jogador de futebol e colocam como candidato, eles assumem o fato do brasileiro ter amor ao futebol e por isso vão votar no cara. O cara fez gol na Copa e fez o Brasil ganhar a Copa, nós amamos ele, esse cara ganha. O cara foi Romário senador, gente. O cara tá em primeiro lugar no Rio de Janeiro como para candidato a vereador, me parece. Umas coisas bizarras. Política é uma coisa muito bizarra. Por quê? À medida em que a população vai se decepcionando e não tem acesso à informação, eles acabam dando um chute e colocando essas coisas. O que acontece? Qual que é o problema de colocar o Romário como candidato? Que Romário, ele só é a pessoa que vai receber o voto. Todas as coisas que o Romário faz são definição de quem colocou ele para ser candidato. E nessa brincadeira vai Sérgio Reis, nessa brincadeira vai toda essa turma aí de artistas que se transformam em políticos importantes. Pra vocês terem uma ideia, não sei, eu não sei se vocês viram coisas bizarras das políticas anteriores. Teve uma dessas mulher fruta que ela fez a campanha. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que a campanha dela era mostrando a bunda.
E ela ganhou muito voto. Ela não conseguiu ser eleita, mas ela ganhou muito voto. Então, o que eu estou querendo dizer é que a política é esdrúxula. A política é uma coisa bizarra e esdrúxula, e o Bolsonaro ele fez um personagem porque ele sabe que existe uma parcela da população que gosta dessa bobeira. Existe uma parcela da população que gosta desse radicalismo. A dificuldade que a gente tem é de pessoas que querem a verdade, vocês podem ter certeza. Por isso que o político é, por natural, mentiroso. Porque se ele falar a verdade, ele perde. Infelizmente é assim que funciona. Com dinheiro, propaganda bonitinha e até beijando criancinhas, o Alckmin é capaz de levar as eleições. É muito importante que a gente tenha pessoas aqui que têm noção do que pode acontecer. Exatamente, Eliana. É muita estrutura de propaganda, crianças bonitinhas, a musiquinha, né? Ele comendo pastel, tudo isso aí vai acontecer nos próximos dias e as pessoas precisam ter noção de que ele é um inimigo perigoso. Comentário aqui do Lizarbe Montes. Esses radicalismos da esquerda é que vai entregar a eleição no colo da direita. Precisamos de alianças, apoio. Lula sabe o que faz, é inteligente e estrategista nato. Exatamente, as críticas que eles fazem às procuras de apoio do Lula são críticas para criar essa loucura dentro das pessoas da esquerda. Só que o Lula tem noção que é impossível ele até tentar governar se ele já não chegar lá com, né, um apoio expressivo. E já que a gente estava falando do Friboi, deputados petistas denunciam Bolsonaro por incitar criança a fazer gesto de arma. Vocês têm noção do que o Bolsonaro está fazendo com a sociedade brasileira? Porque, olha, eu não acredito na possibilidade de ser eleito presidente. Mas o dano que ele já causou na sociedade brasileira, hoje a gente vive uma realidade que a gente tem uma sociedade extremamente agressiva, e grande parte dessa agressividade é essa ideologia louca do Bolsonaro aí de incentivar realmente atitudes bizarras, incentivar tudo isso que ele está incentivando. Os grandes líderes da humanidade, eles são conhecidos por incentivar a paz. Nós temos hoje uma pessoa que a gente precisa admitir que é um grande líder, porque tem muitos seguidores, tem muita intenção de voto. E quando a gente vê um grande líder sendo seguido, e um grande líder que é seguido por estimular o ódio, a gente pensa, que país é esse? A gente imagina, que humanidade é essa? Que uma pessoa consegue crescer por incentivar o ódio. Ela não cresceu por incentivar o ódio, ela cresceu porque existe uma fatia da população que é ódio, que é puro ódio. Essas pessoas que declaram voto ao Bolsonaro, elas são Bolsonaro. Tanto é que elas usam a hashtag, né? Somos todos Bolsonaro. Isso é um perigo muito grande, porque em uma nação que a gente tem aí uma parcela da população que é puro ódio, tudo pode acontecer. A gente pode ter coisas bizarras acontecendo. A gente não tem uma nação pacífica. Uma nação que pelo menos 15% da população tem ideologia semelhante ao personagem que o Bolsonaro fez, a essa palhaçada, é uma nação doente. Aí você imagina que o cara pega uma criança de 2 anos e faz um ícone, né, de uma criança já da opressão, com uma arma. Isso é o slogan, né, isso é o logotipo da... Não o slogan, mas isso é o logotipo da campanha. Isso aqui é o logotipo da campanha de um presidente, é isso? O que isso significa? Tipo, significa que eu vou matar o bandido. Tá, quer dizer que você vai matar pobre, porque você nunca falou nem do Temer nem do Aécio. E já começa a impregnar na cabeça. Eu fico impressionado porque os pais, tá? Porque hoje nós temos uma realidade que nós temos muitos Bolsonaros ao redor do Brasil. Quando a gente pensa nessa campanha Somos Todos Bolsonaro, a gente precisa admitir que nós temos várias pessoas ao redor do Brasil que estão repetindo a ideologia do Bolsonaro. Aí vocês imaginem o que vai ser de uma criança que com 2 anos já começa a ter essa ideologia. O que essa criança vai fazer quando chegar nos 12, nos 14? O que vocês imaginam? Vocês imaginem uma criança dessa com 12 anos numa escola e tendo que conviver com uma outra criança negra, ou tendo que conviver, por exemplo, com uma criança que aparenta ser homossexual, né? Porque às vezes a criança tem um desvio hormonal, nem está desenvolvendo sexualidade, tem 12 anos de idade, tem um desvio hormonal, ou então começa a pegar referência de outra pessoa, nem a atração homossexual, é só pegar referência de outra pessoa e com isso começar a fazer algum gesto que induza a homossexualidade. Aí vocês imaginem que essa safra de crianças que cresceu ouvindo as ideologias do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está pulando fora de ser homofóbico, ou o Bolsonaro passou vergonha por suas tendências racistas, mas os seus seguidores não. Os seus seguidores falam que querem votar no Bolsonaro porque são contra o kit gay.
Imagina uma criança dessa crescendo realmente com ódio das crianças que apresentam um tipo de tendência homossexual e levando uma faca dentro da mochila. Aí eles tiram a faca e gritam, somos todos Bolsonaro, e matam o coleguinha porque o coleguinha tem uma tendência homossexual. Isso não é radicalismo. Isso não é radicalismo, isso é uma programação mental. É exatamente isso que acontece em países radicais, islâmicos, onde uma pessoa olha a outra e fala, aquela pessoa ali é gay, Alá manda matar gay, Alá não manda matar gay. Mas o cara tira isso porque alguém falou e mata o colega. Só que lá fica por isso mesmo. Porque ficou tão comum que é normal. Ah, vou matar essa pessoa. Em países muçulmanos extremistas, e é muito importante falar extremistas, porque tem extremista cristão e extremista muçulmano, a pessoa onde eu morava, a casa onde eu morava, lá na Inglaterra, era de uma muçulmana e não tem extremismo nenhum, tá? Ou seja, dentro da religião muçulmana tem tanto as pessoas sensatas como tem o extremista. É normal em países extremistas muçulmanos uma pessoa olhar uma mulher e falar, ela tá vestida de um jeito provocante, vai lá e dá um cacete nela. É esse tipo de semelhança ideológica que a gente vai deixar crescer no Brasil? Crescer no Brasil a ideia de que porque o coleguinha fala um pouco fino, a gente mata e fica por isso mesmo, porque somos todos bolsonaros. Toda uma geração cresceu pensando que ela tem que agir dessa forma, porque o ídolo do papai, o ídolo da mamãe falava isso, e a mamãe falou mal do kit gay, a mamãe falou mal da corrupção, mas a mamãe nunca ficou sabendo que homofobia, racismo, tudo isso também é crime. E olha, diga-se de passagem, Hitler não foi condenado por corrupção e todas as atrocidades que o Hitler fez não foram por causa de corrupção, foram por causa do racismo, que é o crime que o Bolsonaro está respondendo hoje lá no STF. Então digamos que o fato do Bolsonaro ser um racista declarado coloca ele muito mais próximo do Hitler do que qualquer outro tipo de comportamento. Então vamos pensar com a própria cabeça, o racismo é muito perigoso para uma sociedade, a homofobia, a intolerância, tudo isso pode criar uma geração destruída. E os pais que estão incentivando esse tipo de comportamento dos filhos, eles precisam ter muito medo, porque eles estão produzindo um delinquente. Se eles continuarem repetindo esse moralismo idiota do Bolsonaro e fazendo uma programação mental nas crianças, eles vão ter desgosto com essas crianças no futuro. Pode ter certeza que você acha muito bonito falar mal de um homossexual, mas você vai ficar muito envergonhado se você ver o seu filho matando um homossexual na sala de aula porque ele cresceu com essa programação mental, que é exatamente a mesma programação mental que em países extremistas leva pessoas a matarem outras por causa de uma ideia de que Alá não gosta dessas coisas. Muito obrigado pelo superchat da Thaís Moia. Ela fala, Léo, você acha que a carta do Ciro para a Boeing influenciou a debandada e traição do Centrão? Thaís, o que se escuta a respeito do Ciro ter aproximado do Centrão é ele ter aproximado do Centrão. O Centrão não estava oficializando com o Ciro. Agora eu vou te falar o que aconteceu, com toda a sinceridade. Na política tudo se negocia. E o Alckmin provavelmente deve ter feito uma proposta para o Centrão. O Alckmin deve ter falado, olha, partido tal, tantos ministérios, partido tal, tantos cargos, partido tal, tantas coisas. Partido tal, tantos milhões para campanha, partido tal, tantos milhões para campanha, partido tal, tantos milhões para campanha. Partido tal, apoio no estado tal, partido tal, apoio no estado tal, partido tal, apoio no estado tal. E os partidos fizeram a contraproposta. O Alckmin falou, não, essa contraproposta eu não aceito. Então esses partidos estrategicamente começaram a se aproximar do Ciro para pressionar o Alckmin a aceitar as propostas deles. É a mesma coisa quando você está vendendo alguma coisa que você inventa uma história de que tem um coleguinha querendo comprar. Ah, eu estou querendo te vender meu celular. É R$1.000. Ah, não, 1.000 tá caro. Aí você vai, finge que recebeu uma ligação. Não, estou vendendo sim, é R$1.000. Não, pode passar aqui e pegar. Aí na mesma hora o seu colega que está vendo você conversar entra em desespero. Fala, não, eu te pago 1.000 aqui agora. Aí você vendeu o celular. Pura mentira, você não recebeu ligação nenhuma, você inventou tudo. O que eu acho, com toda sinceridade, é que eles se aproximaram do Ciro para assustar o Alckmin, para o Alckmin aceitar as concessões para os partidos, porque os partidos não fazem coligação a troco de nada. Política é política. A gente tem que sair do campo da ilusão, do campo da ideologia. Os partidos fazem concessões a troco de cargos,
Os partidos fazem concessões a troco de dinheiro para a campanha, a troco de apoio em estados, coligações nos estados. E eu acho que o que aconteceu, com toda sinceridade, foi isso. Eu acho que houve aí uma utilização do Ciro como boi de piranha para pressionar o Alckmin a aceitar as propostas. Então, Thaís Moia, muito obrigado pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E uma coisa muito bem, porque essa perdeu o modo de dizer. Aí vem o Carlos Oliveira. Assim, tem muito tempo que não aparece aqui o opressor, e eu vou reexibir a mensagem opressora aqui do Carlos Oliveira. O Carlos Oliveira é a solução que a gente precisa, porque as pessoas falam coisa aí de intervenção. Eu falo, a gente precisa de uma intervenção alienígena. Aí o Carlos Oliveira fala, bando de comunista nojento. E eu desafio o Carlos Oliveira a falar, o que é comunismo, Carlos? Por favor. O Antônio Marcelo falou que só assiste essa merda pra me antecipar das mentiras e meias verdades. E uma hora você vai prestar atenção que a gente está falando verdade, você vai se converter. O Carlos Oliveira, gente, ele coloca um ETzinho porque ele não tem coragem de colocar a própria foto, porque provavelmente tem 12 anos. Aí ele fala, bando de comunista nojento. E eu desafio o Carlos Oliveira a escrever aqui o que é um comunista. O César III fala 12 já. Saulo José Souza Vieira, só lembrando, Alckmin é irmão maçom, grau 33. Evangélico básico sabe que não pode votar porque aí não é coisa do evangelho. Mas é o que eu falei, tá, Saulo? O evangélico, no final das contas, nem pensa por isso. Eu vou te dar um exemplo importante que aconteceu. Veja bem, como que o evangélico é levado a ser massa de manobra. O evangélico, ele fez campanha contra a Dilma na primeira e na segunda eleição, e o que era falado nas igrejas é que o Temer era o presidente do satanismo no Brasil, e que a intenção das eleições, a estratégia era a Dilma morrer e o Temer assumir para satanizar o Brasil, né? Hoje eles falam de cubanizar o Brasil. Eu até deixei aqui o Marcos de Andrade Ortiz falando aqui. Aí beleza. Depois, os evangélicos, a bancada evangélica abençoou o Temer. Então é mais ou menos assim. O mesmo evangélico que escutou durante 2 campanhas a história que o Temer era o chefe do satanismo no Brasil, depois aceitou que o Temer é um homem ungido de Deus, que ia levar o Brasil para o caminho da luz. Então, para você ter uma ideia que não é, o evangélico não vai mesmo entender que ele não pode votar no Temer, porque o Temer é da maçonaria, ou o Temer não, o Alckmin, o evangélico não vai entender isso. E agora o Marcos de Andrade Ortiz Andrade, ele fala, comunismo é sangue derramado. Marcos, eu não sei se comunismo é sangue derramado, mas o que eu posso te dizer é que o comunismo é uma ideologia do Marx que nunca foi empregada em lugar nenhum do mundo. Se algum lugar do mundo empregou uma medida política e chamou de comunismo, eles chamaram de comunismo para ludibriar as pessoas. E se é sangue derramado ou não é, eu não sei, mas eu particularmente quero comunismo longe de mim, tá? Pode ter certeza. Nenhum de nós aqui está lutando por comunismo, nós estamos lutando pelo nosso direito do Brasil ter indústria, do Brasil poder investir na educação dos seus filhos, do Brasil ter uma saúde de qualidade. Nós estamos lutando para o Brasil ter um posicionamento mundial no qual ele possa ter indústria e não apenas produção de matéria-prima. Se você chama isso de comunismo, eu gostaria de te convidar a perder uns 10 minutinhos da sua vida pesquisando na internet, mas não no MBL e nem no Olavo de Carvalho. Pesquisa na internet o que é comunismo e pesquisa na internet qual que é o sistema que existe hoje no Brasil. Porque eu falo com você com toda sinceridade, a coisa mais imbecil que existe é uma pessoa achar que a gente vai ter um político comunista, né? Porque hoje o grande problema da política brasileira é a corrupção, e uma grande ilusão é imaginar que a gente vai ter um monte de políticos corruptos que vão querer primeiro roubar bastante para depois comunizar o Brasil para dividir o que eles roubaram. Não faz sentido nenhum. E o Sandro Henrique, ele fala, Léo, boa noite. O que é o socialismo? E o Sidney Barros fala, parabéns pelo trabalho, Estopa. Muito obrigado, Sidney Barros, pelo superchat. Muito obrigado de coração.
Muito obrigado de coração, Sandro Henrique, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento do canal. A Jennifer grita porque ela quer falar. Fala comigo, Jennifer. Eu não sei se sua voz sai aqui, Jennifer, porque está muito longe. Você tinha que estar pelo menos de lado aqui, ainda que escondida, porque assim ia dar para escutar o que você fala. Mas diga. O Núcleo Sindical falou: Estopa, por favor, mande um alô pro meu filho, ele gosta muito de você. Ebert. Então tá bom, Núcleo Sindical, grande alô pro Ebert. Núcleo Sindical me lembra sindicalista. Se você é sindicalista, você tem a obrigação aí de trabalhar pelo levante popular, tá? Então, por favor, entre em contato com os demais companheiros para a gente conseguir levantar o maior número de pessoas possível para derrubar esse golpe. E o Sandro Henrique, ele fez uma pergunta que acaba complementando um pouco o que a gente estava conversando, né? Porque eu estava falando com um colega, ele falou: olha, para com essa bobeira de comunismo, não tem comunismo não. Olha só, Sandro, ele manda um boa noite e pergunta o que é socialismo. Eu acho interessante bater um papo agora sobre essa questão do socialismo, porque tem muita gente no Brasil que acredita que tem que defender o socialismo, isso é um erro sério da gente. Quando vem um colega, igual aquele colega que passou ali falando que comunismo é morte, tem uns que perguntam onde o socialismo deu certo, não caiam na bobeira de defender socialismo, porque o socialismo deu errado, isso é muito importante. A gente pode até ser fã da ideia do comunismo, a gente pode ser fã da ideia do socialismo, mas como uma abstração. Na vida real não existe a possibilidade desses modelos darem certo, porque o ser humano, gente, ele tem uma tendência egoísta. Por exemplo, vamos imaginar que eu falo com você a seguinte coisa, e foi exatamente por isso que o Brasil afundou, porque eles criaram uma expectativa de que o Brasil estaria tratando de vagabundos. Vamos imaginar que eu falo com você a seguinte coisa: Sandro, a partir de hoje, não importa o que você fizer, não importa o quanto você vai se esforçar, mas todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Isso é a ideia do comunismo. Uma ideia em que cada um entra com o seu dom, mas todo mundo ganha a mesma coisa. Quando a gente pensa nessa ideia do comunismo, eu particularmente imagino, olha, eu estou estudando constantemente para eu melhorar na vida. Será que é justo eu estudar aí várias horas por dia e ganhar a mesma coisa que um colega meu que cresceu comigo, mas só curtiu a vida, ficou chapando todas? Então não é justo. Não é justo. Você se esforça porque você quer crescer. Então por isso que o comunismo não vai dar certo, porque se uma pessoa nasce num contexto onde, indiferente do que ela fizer, ela vai ganhar a mesma coisa, ela acaba pensando assim, olha, não quero viver esse contexto não. Eu não quero me esforçar, porque se eu me matar de estudar, me matar de trabalhar, eu vou ganhar a mesma coisa que aquele cara ali que não faz nada. Isso acaba destruindo a sociedade. Por quê? Inclusive isso é um ponto interessante até da filosofia da filosofia da política, tá? Isso acaba destruindo a sociedade, Sandro, nesse ponto de ideia do comunismo, porque existem determinadas profissões que elas são importantes. Vamos imaginar o seguinte: um cara, até ele começar a ganhar dinheiro como médico, até mesmo como advogado, ele passa por um perrengue danado. Ele tem que estudar muitas horas por dia, né? Engenheiro, qualquer profissão que o cara tem que estudar demais, ele passa por um perrengue danado. Ele tem que estudar muitas horas por dia. Um médico, por exemplo, tem que fazer residência. Na residência ele ganha muito pouco e tal, para lá no final das contas ele começar a ganhar um dinheirinho. Porém, tem profissões que você já começa a trabalhar imediatamente, você só tem que ter condição física. Por exemplo, um cara que carrega caminhão, o chapa, você carrega saco para dentro do caminhão. Todas essas profissões são importantíssimas para a sociedade, mas a gente precisa admitir que se um cara já começa a trabalhar como chapa com 18 anos de idade e ele começa a juntar dinheiro, o médico que estudou às vezes 10 anos para ele começar a ganhar dinheiro, ele está em desigualdade, ele está bem atrás. Então um cara que investiu todo um tempo estudando, se preparando, tem uma condição intelectual maior, ele merece ganhar mais. Se a gente vai pagar todo mundo igual num comunismo, a gente acaba desincentivando esse cara que a gente precisa dele. A gente precisa do médico, do engenheiro, a gente precisa do advogado. Se nós não incentivarmos isso com um pagamento melhor, esses caras nem vão existir. Então isso mostra que não existe a mínima possibilidade do comunismo dar certo. Por isso que quando a pessoa fala comigo de comunismo, eu acho até engraçado. Porque eu particularmente jamais proporia comunismo. Eu não passei anos estudando e me matando para propor uma igualdade que não faz sentido nenhum para mim. Agora, por que a gente propõe uma ideia de estado de bem-estar social? Porque para que o Brasil tenha condição de produzir qualidade de vida, até para mim, a gente precisa de ter uma sociedade maior, uma sociedade mais forte. Então, eu não acho justo
o Estado pegar e dividir tudo igual para todos, mas eu acho justo que parte do nosso dinheiro seja investida para que a gente tenha saúde e educação. Você imagina que na saúde, por mais que eu tenha dinheiro para pagar um plano de saúde, se não tem investimento público na saúde, o resto das pessoas que não tem dinheiro para pagar vão ficar doentes. Eu não quero viver numa sociedade onde toda hora que eu sair na rua eu vou ver um monte de pessoas doentes e elas podem passar doença para mim. Assim como eu não quero viver numa sociedade onde quase todo mundo é ignorante porque não existe educação pública e poucas pessoas têm condição de investir na educação. Então, até sobre o aspecto egoístico, até pensando em mim, mesmo que eu não pense no social, para mim é vantagem ter investimento público de saúde e educação. Isso é estado de bem-estar social. Eu te falei o passo máximo, que é o comunismo, que não tem a mínima condição de dar certo, que é todo mundo é igual. Te falei do estado de bem-estar social, que é um modelo que a gente tem no Brasil, que é um modelo que a gente tem na Europa toda, e é um modelo que está cada vez mais implementado nos Estados Unidos. Agora eu vou te falar do estado mínimo. O que é o estado mínimo? Cada um por si, Deus contra todos. Porque é mais ou menos assim, não interessa o que acontecer, você não vai ter nada do Estado. Então, se de uma hora para outra você sofre uma doença, não interessa. Você vai ter que se lidar com isso e você pode morrer por causa disso. Se hoje a gente tem uma circunstância aí que 90% da população não tem condição de pagar os estudos dos filhos, nós vamos ter que conviver com o futuro de pessoas analfabetas, ou seja, o país nunca cresce. E a gente não tem investimento na saúde, por isso a sociedade é toda doente. Como que você vai montar uma empresa numa sociedade doente? Então, se eu fosse rico, eu não gostaria de ter um Estado que não me tirasse impostos em nome de ser um Estado mínimo, porque eu não conseguiria utilizar o meu dinheiro nessa sociedade. Eu poderia ter dinheiro para montar uma fábrica, mas eu vou colocar um monte de gente doente sem estudo na fábrica. Então, o estado de bem-estar social, ele é muito bem-vindo por isso, né? E tem outros fatores como estabilização econômica na hora que o bicho pega. Mas a pergunta que você fez, eu deixei por último, que eu acho muito interessante passar por essas doses de Estado, né? Eu falei com você sobre o comunismo, que é o máximo, que é praticamente impossível da gente imaginar algum Estado adotando essa ideia de todo mundo ser igual, é totalmente improdutiva, totalmente lúdica, é uma coisa que funciona só mesmo na ideia religiosa, né? Todos são iguais perante Deus, não funciona na ideia econômica. Então eu fui com você para o estado de bem-estar social, que é um modelo que tem na Europa, é um modelo que tem no Brasil, em que o Estado acaba fazendo investimentos na sociedade para que essa sociedade fique mais produtiva e automaticamente o próprio capitalismo ganhe mais dinheiro. Aí você me perguntou do socialismo. O socialismo é um modelo que deu errado. Então, se alguma pessoa perguntar para você por que o socialismo, onde é que o socialismo deu certo, você vira e fala em lugar nenhum. Por quê? O socialismo é um modelo dentro do qual existe uma planificação econômica. E essa planificação econômica é a ideia das pessoas escolherem representantes para decidirem o que vai acontecer no futuro. Nessa ideia de que as pessoas vão escolher representantes, você define coisa do tipo, eu vou falar poucas coisas aqui, mas vai dar para você entender. Vamos imaginar que nós escolhemos um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai gerir o Brasil e uma espécie de comitê especializado no feijão vai falar, para os próximos anos nós precisamos de produzir tantas toneladas de feijão. Isso não funciona. Pensa, expande isso para tudo. Nós vamos produzir tantos parafusos, vamos produzir tanto isso, tanto isso. Não funciona assim. A economia funciona através da procura. Se mais pessoas procuram mais feijão, o feijão sobe o preço, as pessoas vão querer produzir mais feijão porque o preço ficou melhor. Em contrapartida, se a atividade industrial diminui e a procura por parafusos diminui, o fabricante vai produzir menos, porque tem pouca procura. E através da regulação do preço, você procura demais, o preço aumenta, aparecem mais pessoas querendo produzir. Você para de procurar, porque você parou de procurar, o preço vai cair, porque eles vão começar a desesperar tentando vender mais barato, por isso as pessoas param de procurar. Esse modelo, ele não dá certo, porque, primeiro, ele não consegue dar esse indicador econômico importantíssimo, que é procura, porque alguém procura, alguém produz. Segundo, porque não existe inteligência capaz de definir o que vai ser procurado numa economia. E terceiro, porque você não tem um parâmetro de valor. Por exemplo, qual que é o parâmetro de valor que faz o preço do milho ser diferente do preço do feijão? É uma coisa que na economia chama custo de oportunidade. É o tanto de feijão que você perde se você decidir plantar milho, aí você consegue equiparar o preço de um com o outro, você transforma isso no preço de moeda. Você passa a ter um valor. Então, olha, se o feijão é mais caro que o milho, a gente precisa trocar, por exemplo, 2 quilos de milho por 1 quilo de feijão, é um exemplo. Mas isso você tem um parâmetro para saber. No socialismo,
Esse parâmetro não existe. Guarda para mim esse superchat que eu vou falar logo depois que eu explicar isso, Jennifer, por favor, que ele está quase saindo aqui. Você tem que plugar a bateria, exatamente isso que o seu computador está falando, a bateria está very low. E a gente não tem esse parâmetro, tá, Sandro? Eu vou abrir aqui, vou continuar falando. A gente não tem esse parâmetro no socialismo, a gente não tem esse parâmetro econômico. Então, qual que é o problema? O que é o socialismo? No socialismo, então contextualizando, eu te passei por vários modelos. Por quê? Eu passei pelo comunismo para falar que o comunismo não dá certo. Passei pelo estado de bem-estar social para te falar que é o modelo de capitalismo que mais funciona, que é um modelo de capitalismo que respeita a necessidade do capitalismo de ter um pouco de regulação. Que se o capitalismo for andar com rédeas soltas, ele entra em colapso. E agora eu passo para a última coisa que você perguntou para te explicar. O socialismo é um modelo de economia planificada que não respeita a lei de mercado, que é oferta e procura. E porque não respeita a lei de mercado, ele não tem um parâmetro do que vai ser produzido, de quanto vai ser produzido e por quanto vai ser produzido. Então esse modelo entra em colapso. Isso porque como você não sabe o valor das coisas, você não sabe quem merece mais coisas, você não sabe o valor da produtividade de cada pessoa, então você vai escolher que aquela pessoa vale mais simplesmente porque você deu um cargo maior para ela. Mas às vezes o cargo é maior, mas é inútil. Entendeu? Então, um exemplo bem interessante da gente entender por que o mercado é importante para ditar as regras é a polêmica diferença do salário do Neymar com o salário daquela jogadora, que eu esqueci o nome, que é a mais importante da seleção brasileira feminina, que fez muito mais gols. Mas o Neymar é uma pessoa que todo mundo quer patrocinar, porque o futebol masculino é mais visto. Então aí você consegue entender, se a gente tivesse numa realidade de socialismo, os dois ganhariam a mesma coisa. Se a gente tivesse numa realidade de socialismo, a gente não poderia admitir que pelo fato do Neymar ter uma procura muito maior por patrocinadores, ele ganha mais dinheiro. E por que o Neymar tem uma procura maior por patrocinadores? Por causa da nossa decisão de assistir mais o futebol masculino que o feminino. Se o brasileiro muda completamente de ideia, a culpa não é do Neymar, nem da jogadora e nem do mercado. A culpa é da cultura do brasileiro de assistir o futebol masculino. Se o Brasil decide de uma hora para outra assistir só futebol feminino, as coisas se invertem. Você entendeu? Então o que é o socialismo? O socialismo é um modelo que não respeita nada disso. Ele não respeita a preferência do público, ele não respeita que as coisas têm preços que precisam ser ditados pelo mercado, infelizmente é assim que funciona. E ele não respeita a ideia de que um governo não tem condição de decidir o que deve ser produzido. Por isso que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas caiu. Então é muito importante que a gente não tente debater com bolsominions defendendo o socialismo ou defendendo o comunismo. Não são esses modelos que serão implementados por um governo de esquerda no Brasil. O modelo que é o governo de esquerda no Brasil é uma coisa que chama welfare state em inglês, assim que ele foi criado, dentro do Brasil, estado de bem-estar social, que é um modelo dentro do qual a regra maior é o capitalismo, só que através da tributação das pessoas mais ricas, a gente consegue passar um pouco da riqueza para os pobres. Não é tomando dinheiro de quem trabalha e dando para vagabundo, não. É tomando dinheiro de grandes empresários e investindo para que esses empresários continuem tendo mercado e funcionários. Você investe na educação e na saúde, você mantém uma sociedade de boa. Você investe, por exemplo, para que as pessoas se tornem mais produtivas, você consegue fazer com que aquele empresário que pagou imposto seja mais produtivo. Você investe na infraestrutura do seu país, você dá condição para que as empresas floresçam nesse país. Então é muito importante que as pessoas entendam. Existe uma diferença muito grande entre comunismo, socialismo, com o que a gente quer para o Brasil, que é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é um modelo que vive dentro do capitalismo e pelo menos hoje não existe uma alternativa ao capitalismo. Isso porque qualquer alternativa ao capitalismo seria improdutiva, talvez venha a existir no futuro. E nós defendermos que o socialismo deu certo, que o comunismo é melhor, é pegadinha. É estratégia desses caras, quando eles viram falar, não, bom é em Cuba, né? Por que não tem ninguém de Cuba indo para os Estados Unidos? Ninguém dos Estados Unidos indo para Cuba? Ignorem. Não tentem responder esse tipo de pergunta, porque são criadas por estrategistas para complicar as pessoas. Por que não tem ninguém indo para a Venezuela? Por que o povo da Venezuela está indo para o Brasil? Bloqueia essa pessoa, não conversa mais. Ele não sabe o que ele está perguntando, com toda sinceridade, ele está te atezanando para te tirar do sério. Você não tem que defender Cuba, você não tem que defender Venezuela, você não tem que defender Coreia do Norte. Pergunta para ele, vamos fazer diferente, vamos colocar no Brasil o mesmo modelo político da Inglaterra aí, tá bom?
O modelo político que a gente quer colocar no Brasil não é o de Cuba, é o da Inglaterra, entendeu? E a Aldenora, muito obrigado, Aldenora Nascimento Moraes, muito obrigado pelo superchat. Ela fala, Estopa, a ideia de igualdade do socialismo se refere à igualdade de oportunidades, que contraria a desigualdade de oportunidades no capitalismo. A meritocracia do capitalismo é uma grande mentira. Então a complementação importantíssima que a Aldenora trouxe, a Aldenora Nascimento de Moraes trouxe, é exatamente isso. Num estado de bem-estar social que vive dentro do capitalismo, a gente consegue fazer uma coisa que chama-se exatamente isso, equiparar os pontos de partida. Equiparar os pontos de partida, gente, porque a gente precisa respeitar o fato das pessoas serem diferentes e por isso elas merecem coisas no futuro. Imaginem o seguinte, imagine que a gente dê a mesma oportunidade de começo para todos. O que é a mesma oportunidade de começo? Olha, é o que o Brasil estava caminhando. Todo mundo pode fazer uma universidade se quiser. Só não faz se não quiser. Você deu a oportunidade da pessoa fazer uma universidade. Isso dentro das ciências sociais e dentro da filosofia chama-se Locke Equalitarianism, que isso significa igualdade de sorte. Se a pessoa está em uma situação por má sorte, vamos ajudá-la. Mas se a pessoa contribuiu para estar na merda, a gente não tem mais culpa. Então, olha, vamos cair na real. Você poderia ter estudado. Você não precisava mais passar em um vestibular super difícil, porque a gente já tinha FIES, a gente já tinha ProUni, ou seja, era praticamente impossível você não fazer um curso superior. Você preferiu ficar no boteco chapando todas, você preferiu aproveitar que você é um cara bonitinho ou uma menina bonitinha para curtir a vida. Agora você vem correr aqui pedindo ajuda pro Estado porque você não conseguiu nada na vida? Não tá certo. Isso porque lá atrás nós te demos a oportunidade de estudar, nós te demos a oportunidade de financiar a sua faculdade, nós te demos várias oportunidades, agora a gente não tem mais responsabilidade com você. É o que a Aldenora fala, nós precisamos criar condições para que todos tenham essa oportunidade para a gente não ter remorso no futuro. Mas a condição de hoje é diferente. Quando eu vejo uma pessoa na rua, deitada, pedindo comida, eu sei que aquela pessoa não teve oportunidade. Eu não sei se ela aproveitaria a oportunidade, mas a certeza que eu tenho é que ela não teve oportunidade. Eu conto para vocês uma história. As pessoas costumam me criticar às vezes, porque de vez em quando, quando elas procuram meu nome, elas acham um processo judicial de cobrança em meu nome. Esse processo judicial de cobrança eu faço questão de não pagar, não é por causa do valor, é porque ele é muito importante para mim, que é um processo judicial do curso que eu tentei fazer em São Paulo e não consegui pagar. Ou seja, há uns 20 anos atrás, é até estranho, né, ter um processo de tanto tempo assim, há 20 anos atrás eu me matriculei num curso em São Paulo e hoje é simbólico para mim, que hoje na hora que as pessoas falarem tudo que você fala é balela, não. Eu fui vítima da falta de oportunidade porque eu me matriculei num curso e não consegui pagar. Ou seja, se eu tivesse tido a oportunidade de me formar num curso superior quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, talvez hoje eu podia estar bem melhor que eu sou hoje, mas naquela época eu não podia financiar. Naquela época eu não tinha condições de pagar e se você procurar meu nome você vai achar esse curso. Vai achar. Por quê? Porque não existia uma oportunidade de mesmo ponto de partida. Aí agora, olha que interessante. Quando eu trabalhei em São Paulo, pela primeira vez, eu trabalhava numa produtora que chamava Câmeratec. A gente fazia um programa que chamava Circuito Shopping. Eu nem sei se existe ainda. Eu era editor desse programa. Eu sempre gostei de televisão e naquela época foi uma correria danada. Eu tentava trabalhar, o dinheiro não dava para trabalhar, pegar ônibus e pagar a faculdade, no final das contas eu não fui conseguindo pagar, foi bola de neve e eu tive que parar os estudos. Realmente, eu parei os estudos porque eu não aguentei pagar. O filho do meu chefe formou. Então é mais ou menos assim, nós dois começamos na mesma época, ele conseguiu formar e eu não. Então existe uma diferença de oportunidade de início, como a Aldenora fala, eu fui vítima dessa diferença de oportunidade de início, e exatamente porque eu fui vítima desse tipo de modus operandi para manter só as pessoas ricas tendo estudo, que hoje eu luto com unhas e dentes para que todos tenham essa oportunidade de início. Se você não quiser aproveitar essa oportunidade, não é culpa do Estado, não é culpa da coletividade. Mas se você quiser, você vai ter essa oportunidade de início. Então, pessoal, eu queria agradecer vocês pela participação, agradecer de coração. Eu queria convidar as pessoas que ainda não se inscreveram no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube para se inscreverem, por favor. Queria lembrar vocês que eu vou reprisar esse programa que acaba de acontecer agora
porque algumas pessoas chegam depois e vocês gostam de ficar debatendo os assuntos por aí. Então me esperem, que daqui eu vou só parar a gravação, colocar a gravação na timeline e colocar para repetir. Então daqui 1 minutinho entra a repetição. Muito obrigado, me dê esse minutinho aí e já vai começar.